Vamos baixar. Oi, gente. Estou aqui organizando para convidar já já a Fabi, que vai conversar comigo hoje sobre as 10 coisas. Deixa eu ver só uma coisinha. Sobre as 10 coisas boas da vida dela. Camila Pedrassoli, você já está aí. A senhora é muito articulada, muito rápida, pelo amor de Deus. Inclusive, né, teremos a nossa 10 coisas boas, no caso da Ana Morena, pra gente fazer no Camomila Chá online. Depois a gente fala sobre isso. Olha aí, Maria Bonita, Maria Nayara, minha prima querida, que está já aí. Vou conversar com a Fabi Pereira já já. Deixa eu só organizar uma coisinha aqui. Fabi, que é jornalista musical, vive totalmente inserida na cultura, nas coisas. Tem um programa incrível que eu virei grupo, que é o Papo de Música. E ela, estou esperando agora ela entrar, né? Já vou avisar ela aqui que estamos online. Isso aqui é o seguinte, um dia desse eu estava indo lavar a louça, e aí eu queria ver uma live divertida, uma live de papo qualquer, uma conversa fiada na internet. E aí eu fui procurando as lives, normalmente eu lavo louça por volta das 6 da tarde, não sei porquê, mas é a verdade. E aí eu fui procurando nas lives alguma coisa assim. E todas as lives que eu vi eram lives muito sérias, muito de embate, muito de articulação política, articulação de minoria, umas coisas muito legais, mas não era o que eu queria naquele momento, né? Eu queria curtir um pouco uma conversa fiada. E aí foi que eu tive a ideia, uma coisa boa, né? Uma notícia boa, umas coisas boas, assim, pra gente se divertir, pra gente ficar legal. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer 10 coisas boas com a Ana Morena, onde eu convido, olha, a Fabi chegou, onde eu convido amigos queridos, ou não, depois eu talvez convide pessoas aleatórias, assim, eu abro e chamo, tô pensando sobre isso. Peraí, onde é que eu convido? Eu sempre me enrolo aqui, aqui, nessas duas carinhas. Isso, pronto. Para que elas dividam comigo, no caso, com vocês que estão aí assistindo, coisas boas da vida delas. Chegou a maravilhosa Fabi Pereira! Eu adorei você dizendo, chamando amigos, ou não. Ou não, porque pode ser que mais pra frente tenham pessoas que eu abro e digo, vamos lá, quem quer me contar notícia boa? Porque a gente precisa de notícia boa e a gente precisa estar na luta, precisa estar combativa e reclamar mesmo de tudo de errado, mas a gente precisa lembrar que tem coisas boas acontecendo na nossa vida, que parece que não tem nada de bom, né? Então, Fabi, muito obrigada. Eu sei que você é uma certa celebridade da música, né? Jornalista musical. Ana Morena. Então, obrigada por ter vindo. Inclusive, hoje nem estamos tão parecidas, né? Pois é, eu vi você falando, eu falei, o que eu vou colocar para diferenciar para no cenário? Coloquei preto. Pois é, então. Mas, enfim, a gente se chama de gêmea, porque as pessoas confundem, né? Tem duas pessoas que as pessoas me confundem. Carol Morena, por causa do nome Carol Morena, e eu sou Ana Morena. E tu, mas você tá mais loura, vai. Cara, sabe que eu não tô? O meu cabelo já tá todo preto até aqui, mas não sei. Na internet parece realmente que eu tô bem loirinha. Mas eu tô não achando sei. tu bem lourinha. É porque eu bem nunca pintei loirinha. o meu. Então o meu e tá molhado também, então ele dá uma escurecida, né? O seu é a origem, né, cara? O meu Muito bem. né? A única coisa que nunca foi pintada foi meu cabelo. Nunca pintei. Muito bem. E ele é muito preto, ele não tem ainda muito cabelo branco. Então eu tô tentando estender. Porque, cara, ir pro salão toda semana, pelo amor de Deus, né? Cara, eu pinto cabelo uma vez por ano. Eu não vou ser dessas. Eu sei que eu vou pro salão. Eu não vou. Eu sei. Então, eu tô protelando o máximo. Pois é. Não, eu até tenho um pouco de pudor em falar disso, porque, né, é uma questão, assim. Eu sei que é imposição, eu sei tudo isso. Mas, esteticamente falando, eu não gosto. Então, eu prefiro... Como o meu é bem preto, eu acho que eu vou passar tinta com muita frequência. Muito bem, tudo bem.
Fabi, seguinte, vamos lá. 10 coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Amor, Você tem aí. eu sou estudiosa. Eu sou estudiosa. Ixi, Maria! Ah, gosto. Muito bem, então vamos à primeira, por favor. Primeira Olha, coisa boa. então, hoje é aniversário de um dos baluartes da música popular brasileira, né? Sim. Aniversário do mestre Gilberto Gil, completa hoje 78 anos. E uma coisa boa é a gente ter Gil, Brasil, produzir uma pessoa, uma criatura como Gilberto Gil. Porque Gilberto Gil, além de ser o cara genial, o artista gigante, imenso que ele é um homem negro, é um homem cuja obra e a vida são muito retilíneas, é uma figura pública e política. Então, eu acho que o Gil ele tem uma série de atributos que pouquíssimos artistas que já passaram por esse planeta têm. E então, eu acho que não dá pra gente começar a falar de coisa boa nessa sexta-feira sem falar de Gilberto Gil. Sem falar do Gil. Não poderia concordar mais. E o Gil também, ele deriva outras figuras, né? Esses artistas que têm vários filhos, e os filhos são todos interessantes, para cada um para um lado, né? Eu tinha... Diga, continue. Não, eu ia falar que eu acho que Gil é um dos poucos artistas que souberam envelhecer na frente das câmeras. Eu acho tão bonito quando no meio dessa pandemia inteira surge uma imagem do Gil lá no sítio dele, quietinho, brincando com os netos, sabe? O Gil é um artista que me parece ter muita noção, assim, corporal, dos limites corporais da idade, muita noção daquilo que fala, entendendo que já não é mais um garoto e que a sabedoria dele veio com a idade. Então, eu acho que o Gil, além de tudo, ainda nos ensina a envelhecer. Cara, essa coisa de saber envelhecer é uma coisa que está sendo muito em pauta hoje em dia, né? Porque existem pessoas que estão nos ensinando isso, né? Além do Gil, existem outras pessoas na área da cultura, mas existem pessoas também em outras áreas aí. E, pelo menos na minha família, que eu tenho referências de pessoas velhas. E velhas, a palavra velha, ela não é um xingamento, né? Não é pejorativo. Jovem, não. Pessoa velha, mamãe, que eu falei com ela que esse mesmo papo que a gente tá tendo, eu fiz com ela. Foi o primeiro, porque eu vou começar, eu comecei com a minha mãe. Claro. Mamãe, ela tem um texto que ela diz assim, não me chamem de terceira idade, de idosa. Idosa é uma coisa frágil, uma coisa que vai se quebrar. Eu sou velha, entendeu? Aí ela diz assim, sabe por que o diabo é perigoso? Porque ele é velho. Ele é um dos mais velhos. Então é isso. Eu acho a palavra velha uma coisa muito forte, muito sólida, assim, muito potente, né? Etimologicamente falando, velhice é muito mais potente do que idoso. Total. Né? Total. E a tradução também em outras partes do mundo de velho é muito mais comum do que de idoso. Idoso não é uma palavra da língua portuguesa. A gente não encontra a palavra idoso em outros idiomas. Eu acho, Ana, que quem convive com pessoas velhas tem uma empatia por pessoas mais velhas. Assim, eu tenho uma avó de 99 anos que fez 99 anos agora na quarentena. E é a minha maior saudade, porque eu tô no Rio. Não pode falar. Ela tá completamente, né, isolada em Volta Redonda. Completamente não, tá com a minha mãe, com a minha tia. Mas assim, nenhum neto vê minha avó. E ela fez 99 anos. 99 anos não são 9 anos, não são 30, Nossa. São 99. Enfim, ela, graças a Deus, tá muito sadia, mora sozinha. É uma mulher muito forte, uma taurina muito forte. Arrasou. Mas é velha, nem 99 anos, né? E eu acho que a minha empatia por pessoas mais velhas e a minha curiosidade, o meu interesse vem porque a minha avó, desde que eu nasci, é velha. Porque se ela tem 99 agora, quando eu nasci, minha avó tinha o quê? Eu tô com 39, tinha 60 já. 60 anos a 39 anos atrás, era uma idosinha, uma senhorinha. Idosinha. Era uma senhorinha, né? Era uma velhinha. Já era uma velhinha. Então, assim, desde que eu me entendo, minha avó é velha. Só vem ficando cada vez mais velha. Mas, enfim, eu acho que essa minha
esse meu carinho por pessoas mais velhas vem muito de eu ter sido criada por uma pessoa velha. Pessoas velhas na minha família sempre foram muito respeitadas. A última Total. palavra é da pessoa mais velha. Você pode até discordar, como a minha avó tem uma série de coisas que eu bato muito de frente com ela, porque são pensamentos enraizados que não cabem mais no mundo de hoje. Na verdade, nunca couberam, mas a gente foi amadurecendo também, a gente foi entendendo, aprendendo, estudando. E a minha avó ainda tem algumas falas que eu falo, vó, tá errada. Não é assim, não é Não assado. pode falar mais disso. E aí, mas é muito interessante também a forma que ela se abre para escuta, mesmo tendo 99 anos. E eu acho que essa se abrir para escuta é o maior legado do Gilberto Gil. Ah, sim. É verdade. O Gilberto Gil, né, que foi nosso maravilhoso ministro. Ai, que saudade, gente! Ai, a gente pode falar disso que é uma saudade boa, tempos bons aqueles que a gente tinha o Gil. Eu hoje fiz um post, né, falando do Gil e eu falei, como que a gente chegou nesse lugar, Ana? Como, sabe? Foda. É muito triste a gente ver essa triste. Mas não é o momento de falar sobre isso, porque estamos falando de coisas boas. De Gil como ministro da Cultura. Gil, maravilhoso. Dos pontos de cultura. Ajudou a disseminar a internet país afora. E tá fazendo quantos anos? 70 aí? 78. Nossa, arrasou muito. Ainda faz 78. Show. Tá com a vozinha reduzida, mas tá lá. Gosto demais da atitude de Gil. E violão, absurdo, né? Toca demais. Não, grande compositor, pensador, a porra toda. Tá, vamos para a segunda coisa então. A primeira foi Gilberto Gil, fazendo 70 e tantos como eu estudei, eu já separei para mostrar. Ó, uma coisa que nessa quarentena tem me ajudado muito, e aí eu vou quase que juntar duas coisas em uma, mas é buscar fazer coisas que o tempo corrido do meu antigo normal, nem sei se é normal a melhor palavra, mas por falta de outra, não me deixava fazer. Eu tinha esse livro há mais ou menos 15 anos, sempre ouvi falar de como esse livro mudou gerações, mudou a forma de escrever de muitas pessoas. Marcelo Rubens Paiva é um escritor que me agrada muito, é um escritor cidadão, né? Ele é aquele escritor que faz, que os seus textos fazem associações, analogias com o que está no momento acontecendo. E aí, eu li esse livro nessa quarentena. E é um livro duríssimo, porque é um livro que conta duas coisas marcantes da vida dele. E eu nem preciso falar com medo de dar spoiler, porque é um livro tão repetido e reverberado que todo mundo sabe do que se trata. É o livro que fala sobre o acidente que tornou ele tetraplégico quando ele tinha 19 anos. E também é um livro que fala um pouco, que narra um pouco o sumiço do pai dele no período da ditadura militar. Então, é um livro duro. Porém, a escrita do Marcelo é uma escrita muito bem-humorada. É um livro que mostra pra gente que, por mais difíceis que as situações possam parecer, a vida continua. Sabe? Se a gente não... Então é bom para esse momento, né? É muito bom para esse momento. Muito bom para esse momento. É muito bom para esse momento. Porque não é um livro que nos dá esperança, não. Não é aquele livro esperançoso. Mas é um livro que faz a gente perceber que a vida continua. Que é meio que go in, sabe? É go in que fala, amor? No inglês? É go on. Você vai caminhando. Vai lá. Você continua. Walk, keep walking. É meio isso, sabe? Eu acho que não é go in, acho que é go on. Mas enfim, eu sempre confundo in, on, at, on, né? Go on. É go on. Então é um livro que fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre você continuar a caminhada. Independente da situação, independente da forma como você acha que naquele momento aquilo não vai te ajudar. E é um livro também que, por incrível que pareça, fala sobre redes de apoio. Então, vale muito ficar atento a esses gatilhos que o livro acaba soltando, sabe? Então, super recomendo, gente. Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva. É um livro que eu, antes de vir pra cá, fiz o dever de casa. Na estante virtual, tá custando R$ 9,90. Ai, gente, bem baratinho. Vai lá. Gente, pelo amor de Deus, comprem os livros dos atores. Parem de ficar espalhando PDF. É feio isso. Pelo amor de Deus, custa super baratinho. Comprem os livros de todos os autores, principalmente se forem negros. Deixa eu só falar uma coisa aqui das pessoas que estão comentando. Cíntia Cardoso, que é uma jornalista muito querida da cultura aqui do antigo Caderno de Cultura da cidade, que
esse ano, infelizmente, o caderno acabou, né, Cíntia? Todos nós sentimos muito, mas é uma grande parceira aqui, e ela diz isso, que o Feliz Ano Velho é um livro de geração, né? É um livro que... Pois bem, Julie Baldi está mandando beijos. Ele sofreu o acidente em 81, que foi o ano que eu nasci. Então, o livro também fala um pouco desse período final da ditadura militar no Brasil, sabe? Sim. É um livro muito, muito bom, gente. Nesse momento, então, em que tudo parece estar suspenso, em suspensão, e a gente sabe que vai passar, a gente sabe que vamos continuar a caminhada, mas é um livro que faz a gente refletir de uma maneira interessante. Gil, beijo pra tu. Então, pronto. Então, a gente já teve Gilberto Gil. Tivemos aqui Feliz Ano Velho. E a próxima coisa... Série do Netflix. Ai, eu vou indicar 2 séries. Tá. Na verdade, eu quero até indicar 2 séries e um filme. João, qual é o nome do filme? Esse eu acabei de lembrar agora que eu quero indicar. Se João não estiver aí do lado, não acontece essa live hoje. Claro que acontece, tá doido? O filme do ator do Panteras Negras. Qual é o nome daquele filme? Five Blood. Pequenos Incêndios. Essa é Pequenos Incêndios. Não, que é da mulher e o homem é qual? Five Blood em inglês. Não sei, é o novo do... Five Blood. Não, João. Isso aí. Bom, enfim. Vamos lá. 3 séries e eu vou indicar um filme que eu assisti, mas eu sou realmente muito ruim pra fazer associações. Esse ator é daquele ator, eu sou muito ruim daquele filme e tal. Mas eu vou indicar o filme primeiro porque é o que eu sei menos. O segundo, João, em inglês, o nome é Five Blood. É o novo filme do Spike Lee. Ah, tá. Peraí, vai falando. Esse filme, mas, João, eu acho que não é isso que eu tô querendo que você... não é esse. É a série que a gente viu, que ele é um advogado que defende pessoas que vão pra cadeia a gente viu lá Na Casa do Seu Irmão. Pessoas... Tá, o João vai... Porque o filme é muito legal. Eu não tô lembrando... Mas é do Spike Lee, não? Não é do Spike Lee. O do Spike Lee eu dormi, gente. O filme tem muito tempo, dormi. É um absurdo eu falar isso, mas o filme é longo, aí eu dormi. Esse filme que eu tô dizendo, essa série que eu tô falando, o João vai procurar aqui, que ela é muito boa. É uma série de um advogado negro. O advogado é aquele gato do filme do Panteras Negras. Ele defende só pessoas que estão condenadas à pena de morte nos Estados Unidos injustamente. Ou seja, as pessoas foram condenadas sem terem como é que é o nome que se dá aos arquivos jurídicos, sem terem nos arquivos jurídicos provas que justifiquem aquela condenação. Sim. Então, é uma série curta, se eu não me engano, deve ter 8 episódios. E é uma série que, ao contrário do livro do Marcelo Rubens Paiva, ela te dá esperança. É bom também. Principalmente quando é aquela esperança embasada. Quando você, embasado, estudado, consegue achar brechas na lei que faz justiça. É uma série maravilhosa, eu super indico. Eu só esqueci o nome dela, mas a gente já tá procurando ali pra poder indicar. Porque é uma série curta, eu não gosto muito de séries longas, porque eu canso das séries. Então eu gosto de série curtas, de 1 ou 2 temporadas. E essa série é curtinha, tem uma temporada só, se eu não me engano, de 8 episódios. E ela é baseada num caso real. Então ela não é totalmente ficção, ela é baseada Adoro caso real que tem final bom, assim, que é uma coisa boa. Adoro. É uma série muito, muito legal. Bom, aí eu vou fazer 3 outras séries, escapismos puros. Escapismos que me ajudaram nessa quarentena. Inclusive, se vocês que estiverem assistindo souberem de outras nessa linha, por favor, me indique que eu tô órfã de série. A primeira... Eu queria só dizer que eu acho ótimo quem fala essas palavras, escapismos, né? Escapismos. Ou seja, para escapar da realidade. É isso? É suspensão, assim. Aliás, eu acho que talvez não tenha nenhuma outra arte que permita esse escapismo como o cinema. Você tá no cinema por 2 horas, assistindo uma realidade completamente diferente daquela sua, numa sala escura, encaixotada, com aquela imagem, você tá sendo completamente atingido por aquelas imagens. Aquilo é muito maravilhoso, sabe? Eu sou muito apaixonada por cinema. E eu vou bastante, assim, Por exemplo, eu sou apaixonada por teatro e vou pouco, mas cinema eu vou bastante. Você vai mesmo, toda semana. Vou.
Ah, eu não faço. Bom, 3 séries escapismos. Uma chama 1 milhão de coisinhas. A Little Thing, 1 Million Things, é isso? Mulher, diga em português. Little Things. É meu inglês, gente. Olha, eu e o presidente do Uruguai falamos igual. E o Joel Santana. Na tradução literal, é 1 milhão de coisinhas. E é uma série de 2 temporadas. Cada temporada tem uma média de 15 episódios. Certo. Eu vou falar os temas dessa série e vocês vão achar que é uma série pesada, mas não é. A série fala sobre suicídio, sobre depressão, sobre adoção e sobre traição entre amigos e amizade. Então, você falando assim no primeiro momento, você fala, nem quero ver, tô querendo uma coisa leve e tal. Mas é uma série que trata isso de uma maneira muito real. Qualquer um daqueles personagens poderia ser nossos amigos. Certo. O nome da série que eu estou dizendo, do cara do Panteras Negras, é Luta por Justiça. Luta por Justiça. Já estou Vale anotando. muito a pena essa série, muito a pena. É uma série que fala muito sobre que você pode replicar para o Brasil, sobre o sistema carcerário norte-americano ser majoritariamente negro, preto, e o advogado é preto, e ele é muito pouco respeitado, e ele consegue, com argumentos e com a lei, fazer justiça. Mas voltando para 1 milhão de coisinhas, apesar dos temas serem duros, são temas que qualquer um daqueles personagens poderiam ser nossos amigos. E poderia acontecer com a gente. Até que ponto, nesse momento tão impensável, amigos nossos não pensarem em tirar a vida por 1 milésimo de segundo, sabe? Até quando uma traição entre amigos pode ser perdoada? Vale a pena perdoar? Mesmo que essa traição dê frutos que vá impactar na sua vida para sempre. E não é pesada essa série? Não, não é pesada. Não é pesada. Para você ter ideia, eu tô com uma coisa ruim, eu tô com muita insônia. Eu vi toda essa série em 1 semana nas minhas madrugadas. Nossa, tá bom. Porque é uma série, não é uma série ruim, é uma série que você fica louca para saber o capítulo seguinte. E é uma série que fala sobre maternidade, adoção, dificuldade de engravidar, a mudança. Vários assuntos. E a mudança que você dá entre você gerar uma criança e você adotar, sabe? Enfim, é uma série que te atravessa de muitas maneiras. Então, 1 milhão de coisinhas. 1 milhão Tá de bom. coisinhas. Uma outra série que eu adorei chama Pequenos Incêndios. Essa série, o primeiro capítulo, isso é recorrente quando as pessoas falam sobre essa série, é um primeiro capítulo que te brocha, você fala, não vou ver o segundo. Mas insiste, porque do segundo até o último, que são 8 capítulos, é fascinante. Eu não sei o que aconteceu, que o primeiro capítulo é tão chato. Mas o primeiro capítulo é muito chato, mas ele que norteia a série toda. Sim. E é uma série que ela começa do final. Então, o primeiro capítulo é o final da série. Aí a última coisa do primeiro capítulo é 5 anos antes, e aí começa a série de fato. E é uma série que é feminista, é uma série que mostra também as diferenças sociais que o racismo impõe. É uma série que fala sobre uma mulher branca e uma mulher negra, são as 2 protagonistas da série, e de como que o mundo as trata. É muito interessante, é cheia de detalhes. Então, vale muito a pena assistir. Também não é pesada. É uma série também que você vê. Eu e o João, a gente viu no final de semana, porque aquele final de semana de tarde, que você cozinha e vê série e tal, foi assim. Uma outra série, que eu confesso que eu não gostei do roteiro, mas como escapismo vale, porque você tá com tempo na quarentena, então, né? Vê essa porra. Vale. Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira, que estreou no Netflix a 2ª temporada. Eu assisti a primeira temporada ano passado e tinha adorado. Tinha achado massa, etc, etc. Aí depois você vai ler o que falam sobre a série e realmente você vai associando. Uma série assim, assado, não sei o que, só com mulheres assim, assado. Uma série cheia de estereótipos. E aí você vai ler e você começa a concordar com aquilo. Mas é um escapismo, sabe? Se você olhar, assistir a série... Dá pra ser como novela. Crítico, exatamente, é uma série como novela. Assiste como novela. Assiste como novela, que você não vai ficar muito chateado, não, e nem vai te decepcionar tanto, sabe? E a segunda temporada
tem uma cantora que eu não conhecia, que chama Larissa Nunes. E ela é atriz e cantora e é muito, muito maravilhosa. Tem uma voz incrível, a mulher realmente é bem interessante. Show. Vamos pra quarta, senão não vai dar tempo, não. Eu te falei, né? Vamos lá. Eu faço o dever de casa. Ok, eu gosto. Pode fazer. Eu tô adorando, vai lá. 4 coisas. Uma coisa que eu não fazia, eu tenho 2 varandas na minha casa, né? Privilegiada, aqui tem 2 varandas. Uma varanda eu mal consigo colocar o meu pé, porque ela tem 30 centímetros. Mas eu consigo colocar plantas, etc. Mas a varanda do meu quarto é uma varanda considerável. E eu raramente visitava a varanda. Por causa de tempo, porque, né, chego em casa, eu vou pra cama, pro banheiro, ou pra, sabe, eu não ia frequentar a varanda. Nesse isolamento social, a varanda virou o meu lugar de respiro. O lugar de respiro na casa, o lugar que a gente tem contato com a rua. Então, é um lugar que eu pego sol, tomo sol todos os dias, porque no Rio de Janeiro, o inverno é assim, é casaquinho. Então, e o sol bate, ele nasce na minha varanda. E tu assim, mora onde? Eu moro no Maitá. Que é longe, né? Não, é na Zona Sul, no coração da Zona Sul. É na Zona Sul. Ah, então tá. Desculpa a minha ignorância. Da varanda, você consegue ver o Cristo Redentor. Que, né, eu moro na cidade mais linda do mundo. Desculpa aí as outras pessoas que eu estão concordo. assistindo. É linda demais. E você consegue ver refletido, assim, o Cristo. Então, assim, eu passei a ter uma varanda funcional. Nos finais de semana, a gente comprou uma churrasqueira portátil. E aí, nos finais de semana, a gente faz churrasquinho. Então, a varanda, que era um cômodo morto da casa, passou a ser um cômodo frequentado. Tem uma cadeira de praia agora, que a gente acorda e vai ficar lá, sabe? Tomar sol. Toma café, vendo o mundo. Exatamente. A gente já fez cinema open air. A gente colocou o computador na varanda. A gente pôs o computador na varanda, colchãozinho e tal. Ficou se fazendo cinema open air. Então, a gente tem feito bastante coisas, assim, com a varanda. Então, eu acho que tomar sol todos os dias tem me feito muito bem. Tu tá conseguindo isso? Caramba, eu não consigo. Eu tenho um mau jardim e não consigo. Nossa, Ana, deixa de ser cara de pau. Eu sou horrível. Não consegue tomar um solzinho. Não, eu não consigo todos os dias, porque às vezes eu acordo atrasada e tal, mas eu consigo sempre, assim, bastante, assim, acima da média, digamos assim. Bom, vamos lá. Peraí, deixa eu falar aqui, ó. A Ana Portela tá aqui dizendo que quer conhecer essa varanda pra você fazer a entrevista lá. Sabe qual é o problema de não conseguir fazer coisa lá? A conexão da internet. Fica oscilando muito, entendeu? E aí cai e tal. Pra mim seria o ideal. Quando a gente faz cinema open air, a gente baixa o filme pra poder assistir lá. Não dá pra ver Netflix, assim, não. E deixa eu mandar aqui um beijo para Felipe Gonzalez, que tá aqui também, Carol Morena. Ai, tem um povo aqui, legal, gosto. Certo, vamos para a quinta coisa. O povo entra, sai. Bom, sai, pode entrar e sair. Vai ficar no IGTV depois, para quem quiser ver depois. Eu vou compartilhar. O povo normalmente só vê depois, viu? Vamos lá. Uma coisa que tem me ajudado, que nessa quarentena as coisas estreitaram bastante, assim. Eu namoro o João há 1 ano e meio. Certo. E ele mora em outro país, né? Ele morava em outro país. Então, a gente tinha uma relação que era de idas e vindas, porque quando ele estava nos Estados Unidos, eu ficava lá o máximo que era possível, e ele vinha para o Brasil só no final do ano, e ficava aqui 1 mês e meio, tal. Então, era muito eu para lá, né? Mais eu para lá do que eu para cá. Esse ano, olha que loucura, a gente foi passar o Réveillon no Vietnã. Que viagem linda. Foi uma viagem incrível, não vou maravilhosa. falar, porque aí eu acho que é demais, é coisa boa demais, e não sei quando vamos poder de novo, então dá gatilho de... Pra não ser gatilho, tudo bem. É uma viagem que, se você não tem filho, porque é perrengue, não é eu não tenho filho, eu espero, quando eu tiver filho, eu não deixo de fazer nada por conta disso, mas é uma viagem perrengue. É uma viagem que a comida assim, não é Tailândia, é Vietnã. Assim, eu lembro de você reclamar. É difícil. Mas é uma viagem, assim, a gente foi na fronteira com a China, numa região de plantação de arroz. É uma viagem linda. A gente passou o Natal, eu acho que nos lugares mais lindos do mundo, que chama
Como é que é o nome do lugar? Como é? Long Bay. Halong Bay. Procure aí no Google, gente. É um lugar assim, nossa, Deus... É tipo Rio de Janeiro. Quando Deus desenhou, ele estava namorando. E aí a gente foi pro Vietnã. O João, é uma viagem de 48 horas de voo. 2 dias depois dessa viagem, o João ia para Nova York. Já estava com tudo comprado, passagem comprada, tal. Ele ia para Nova York participar de um evento lá. Ele acordou e falou assim para mim: eu acho que eu não vou para Nova York, não. Não tô muito afim de pegar avião de novo, 9 horas, tal. Vou ver o que eu consigo fazer daqui. Não vou, e vou ver se eu troco o voo, etc, etc. E assim ele fez. Ou seja, ele não foi. Ele ia e não foi. Aí, viajamos bastante nesse período de janeiro a março, até a pandemia. A gente foi para Recife participar do Porto Musical. A gente passou o pré-carnaval em Salvador. Fomos lá pro Baiana System. Só coisas ruins, né? Nessa picada, né? Tal. Viemos pro Carnaval do Rio de Janeiro, Sapucaí, etc, etc. Caramba, bicho! Parabéns, viu, para essa programação. A gente fez 3 cidades carnavalescas no pré-carnaval. Parabéns. Salvador, mas a gente já estava como? Deduzindo que não ia mais sair de casa no ano. Sim, sim. João com viagem marcada para Nova York. Eu com passagem quase comprada, não tinha comprado ainda, porque a gente não estava conseguindo um bom preço. Mas eu também iria para passar com ele lá um tempo para o mundo. O João fazendo programação de 2 festivais lá, e os festivais sendo cancelados, etc, etc. Tudo isso para dizer o quê? Que a gente, ele tá na minha casa, né? A gente tá morando junto. Vocês casaram oficialmente? Mais ou menos, porque oficialmente só com anel. Sim, né? ok. Então. Ouviu, João? Então, ele não tá me ouvindo, ok. Não, João, você tá ouvindo a gente? Não tô, que acabou mesmo minha bateria. Ele tem um fone sem fio, aí acabou a bateria do fone. Anel. Tá fazendo besta. E aí, eu acho que o que aconteceu é que eu tenho ouvido amigas e lido também na internet muitas pessoas dizendo que os relacionamentos estão bambeando, tá ficando muito difícil, que as coisas estão... É difícil a convivência, né? Não é uma coisa fácil. São 2 pessoas diferentes, vindas de famílias diferentes, com hábitos diferentes. Mas uma coisa que tem sido muito legal é que a gente tem aprendido a se respeitar de um jeito muito, muito legal, sabe? E a gente também tem pensado muito em construção de família. Talvez muitos casais não tenham essa oportunidade de pensar mesmo se quer conviver. Bom, volto a dizer, posso também estar... Não dá para generalizar, né? Mas eu que venho de uma família que é muito unida, que é muito próxima até hoje, assim, que a gente se fala todos os dias e que um se mete muito na vida do outro, interiorano, né? Sim, sei demais. Isso para mim era muito importante, sabe? Encontrar uma pessoa que tivesse esses valores e identificar esses valores numa correria absurda da vida que eu tenho, num período não pandêmico, era muito difícil, sabe? Por mais apaixonada que eu estivesse, era difícil. E tá sendo um grande presente, assim, sabe? Ter essa convivência e, de fato, entender se é a pessoa que eu quero para construir família, etc, etc, sabe? E então, né? Acho que porque isso é uma coisa muito boa. Até eu acompanho... Vamos ver. Eu acompanho nesses stories aí, tá rolando uma paixão, uma coisa tão bonita, gente. Um casal tão meigo e apaixonado. Que eu conheci João num festival de música. É claro, né? Qual foi? Do Maranhão, no BR. Ai, no BR foi? E ele tava fazendo o que lá? 2018. Eu fui participar Fui participar do BR. Alguém tinha me convidado para fazer para participar como é que era o nome? Mentorias, nas mentorias, assim. E convidou o João também. E aí a Verônica que nos apresentou. Ai, Verônica, danada. Muito bem. Vou ver se eu faço um negócio desse com Verônica. Ele nunca tinha me apresentado. Vê se pode. Já pensou? É porque, mulher, é pra ser naquela hora. Na hora certa. Não ia ter ficado uma coisa muito velha, datada. Tinha que ser nesse momento. Também acho. Bom, estamos na quinta, né? Você colocou a quinta como o quê? Casou, relacionamento aprofundado? Eu coloquei estreitar profundamente a minha relação com o João. Tá bom. Muito bem.
Muito bem. Bom, vamos lá. Uma Bora. coisa que tem... Olha, eu tô colocando os trabalhos lá pro final, tá? Ainda não falei de trabalho. Certo. Gostaria de Tá deixar bom. muito claro. Uma Certo. coisa que tem sido muito... Ainda falando do João, que aí eu vou, que é a minha sexta coisa. O João sempre teve vontade de se dedicar à gastronomia. Era uma vontade dele. Lá em Nova York a gente ficava muito em casa, então a gente, ele morava num apartamento lá que era muito equipado. Que é lá quando se aluga apartamento, se aluga com tudo dentro, né? Assim, tem alguns lugares que é assim. Então a cozinha lá tinha tudo que você imaginar. E aí ele começou a se dedicar à gastronomia, assistir, como é que é o nome dela? Rita Lobo, Panelinha, essas coisas. E eu me tornei uma grande assistente gastronômica, porque eu gosto de cozinhar, mas o João gosta mesmo. Eu gosto assim, eu não passo fome, eu faço coisa gostosa, tal. Eu gosto muito de comida do interior, então assim, cozinhar com bastante azeite, bastante, sabe? O João ele é mais fitness assim. Mas ele tem se dedicado muito à gastronomia. Agora eu tô falando com você e ele está fazendo o nosso almoço hoje. Ai, gente. Jantar. Vai ser o quê, então? Então, a gente estava com desejo de comer canjiquinha com costelinha de porco. E aí canjiquinha que vocês chamam é o quê? É tipo uma polenta? É isso? Não. O João também não Vocês chamam os nomes das comidas nordestinas tudo errado, né? Vocês sabem disso, que é a treta do momento. Mas, canjiquinha não é nordestina, não. Canjiquinha é mineira. Ah, é aquela canjiquinha, tá? Tudo bem. É aquela canjiquinha. Tá. O João também não conhecia canjiquinha, não. É uma espécie de milho de pipoca pequenininho. É feita de milho também. Tá salgadinha. Bom, tá. Gente, é uma delícia. E aí hoje a gente vai comer canjiquinha com costelinha de porco. No churrasquinho na varanda, não? Essa costelinha é porque tá frio no Rio. Tá aí pra fazer churrasquinho na varanda, tá frio, 20 graus. Mas aí pra fazer churrasquinho na varanda tem que estar com sol, porque aí dá pra fazer cervejinha, incomodar os vizinhos. Bom, enfim, então eu me descobri uma assistente de gastronomia muito potente. Eu vi a Dai falando na sua live que ela gosta muito de cozinhar, tá? Eu morri de inveja, porque eu não sou dessas pessoas. Eu não sei fazer bolo, eu gosto muito de comer, mas eu não sou ir pro fogão, enfim. E o João, eu falo assim pra ele, tô com uma vontade, aprende. E vai super fazer. Ele arrasa. E eu tô muito assistente, assim. Então, muito bem. Eu acho fina. Daqui a pouco você tá cozinhando também, igual a João, fazendo suas outras coisas, cheia de azeite e de manteiga. Fica bom? Eu acho que tem coisas que a gente pode dividir tarefas, sabe? Eu faço uma boa faxina, sabe? Deixa ele cozinhar mesmo. Deixa ele cozinhar. Minha tia, que tá aqui, que é a Inês Tavares, ela tá dizendo que o que é a canjiquinha pra vocês é o que a gente chama de xerém. Então que deve ser. Mas beleza. E essa coisa da cozinha, né? Por exemplo, Ives não descansou. Ives é o meu namorado, eu moro com ele. Ives não descansou enquanto a gente não comprou um mixer e enquanto ele não começou a fazer pão. Pão, quiche, é o rei da farinha de trigo. Só porque eu não tô comendo glúten, assim, não tava, né? Porque ficou difícil nessa... Mas assim, todo dia tem pão, todo dia tem quiche, todo dia tem bolo. E é o mixer, minha filha, bombando aqui. Aquele mixer que valeu já todo o valor que a gente pagou nele. O mixer Blaster lá, não sei o que lá. Então, adoro. O João é desses. Todo dia toca a campainha. Eu falo assim, João, o que você comprou? Aí ele compra amolador de faca, peneira, coisas assim que aqui na cozinha aqui de casa não tinha nada. Tinha prato, 2 panelas, 2 colheres e dava pra fazer comida. Agora, o que você pensar tem aqui em casa, até batedeira. Mas aí o apartamento dele ficou fechado, assim, ele alugou, Não, o apartamento de Nova York, que ele morava em Nova York, entregou. Quando ele veio pro Brasil no final do ano passado, ele entregou o apartamento porque ele ia ficar, a princípio, 4 meses aqui. E aí ia realugar lá quando ele fosse. A gente já estava vendo apartamento para alugar. A gente já tinha alugado, inclusive, de um amigo do João, por um mês. E aí a gente ia pra lá pra procurar um outro apartamento. Acabou que a gente acabou até perdendo dinheiro desse primeiro mês, porque a gente já tinha pagado, entendeu? Mas então, pelo menos, ele veio com malicui, assim. Ele não tá com metade das coisas dele lá, né? Não, mas o problema é que não tinha nada... Problema não, né? Mas não tinha nada de cozinha, né? Então... sim, mas agora tem. Só que o problema é que meus armários também eram aqueles armários pequenos que cabiam 2 panelas, 2 pratos e agora tá tudo abarrotado de coisa, sabe? Porque, né?
Pessoa Ah, que mas é muito bom. cozinha. Coisa de cozinha é boa demais. Eu adoro. Eu sou papelaria. O João tá aqui. Segue aí. Número 7. Ai, número 7. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco de trabalho. Uma coisa que tá sendo muito legal nesse período é que eu tô conseguindo pensar o papo de música como eu nunca tinha conseguido pensar. Porque quando eu estreiei o canal, eu estreiei num formato que foi pensado por um bom tempo e a gente conseguiu estabelecer esse formato, que é uma entrevista semanal, exclusiva, inédita e tal. Só que para YouTube, a gente precisa de conteúdo quase que diário para que o canal consiga crescer, para que o canal consiga ter engajamento. O YouTube é uma plataforma muito democrática, mas que ao mesmo tempo ela exige muito do YouTuber. Você sabe porque você tem um canal no YouTube e tal, e é punk, assim. E aí eu não conseguia pensar em nada, que eu tenho um sócio no canal, que é o Vitor, e a gente não conseguia tempo mesmo na correria, porque a gente não faz só o canal, né? Infelizmente, porque senão ninguém come. A gente não conseguia tempo de pensar outros quadros e novos quadros. Nessa quarentena, a gente conseguiu. Então, a gente já estreou no canal um quadro que é cross-mídia. Eu gravo ele no Instagram e depois eu jogo ele pro canal, que chama De Frente com Fabi. O nome que eu copiei da Marília Gabriela, porque ela é uma inspiração para mim. Hoje, inclusive, no De Frente com Fabi tem a Urias, que é uma cantora trans, e a gente colocou essa entrevista hoje, porque domingo é dia da invisibilidade lésbica, então a gente quis, invisibilidade trans, e aí a gente quis colocar uma entrevista potente que falasse sobre o assunto, que falasse sobre a importância do respeito, enfim, de colocar essa questão nas pautas públicas e nas pautas de comunicação. A gente vai estrear agora em julho também 2 quadros. Um quadro super interativo, com participação do público, dos espectadores, porque a palhinha do Papo de Música é o momento que faz mais sucesso no canal. Eu sei que a maioria da galera que trabalha na nossa área acha uma apagação de mico, mas quem assiste o YouTube ama. E fica todo mundo querendo cantar. Então agora, o público também vai poder cantar. Um karaokê online. Uma espécie de karaokê online. A gente vai colocar um tema, um desafio mensal. Então, esse mês de estreia, o desafio é música de festa junina. E a galera vai mandar pra gente os vídeos. E a gente vai fazer um grande vídeo com os palhinhos dos nossos espectadores. Cara, tudo que o povo quer tá os 15 minutos de fama lá. Oh, exatamente. Meu Deus. Vai lotar. Vai ter esse quadro. E o outro não é um quadro. O outro, na verdade, é o meu afilhado assistindo a live. Oi, Dinda, o neto. Eu vi. Eu não sabia. É meu afilhado. Ai, gente, morrendo de saudade dele. Eu tenho 2 afilhados. Ele é a irmãzinha dele, que tem 2 anos. A irmãzinha dele tá começando a falar e eu não tô lá vendo, sabe? Enfim. Mas, falando de coisa boa, esse novo quadro é um quadro que vai ser live ao vivo. Então, a gente vai estrear no YouTube. Cada programa vai ter um recorte histórico. Então, ou a gente vai falar de um artista ou de um movimento da música brasileira ao vivo. Vai ser um programa em parceria, eu e um outro jornalista musical. E a gente estreia o programa no dia 20 de julho. Não vou dar mais detalhes, porque a gente nem gravou o piloto ainda. Mas vai ser ao vivaço. E a gente está super animado para essa primeira experiência, que vão ser 5 programas de primeira experiência, para depois... E o nome é Palhinha? Não, a gente não tem o nome ainda. O Palhinha é o Palhinha do Fã. A gente não tem o nome ainda, a gente está pelejando. A gente queria Papo de Segunda, mas Papo de Segunda o GNT já pegou. Então, temos que ter outro nome, entendeu? Bom, então, assim, criar conteúdo para o Papo de Música, pensar esse conteúdo está sendo muito legal mesmo. 8ª, né? Peraí, o Papo de Música, para quem ainda não viu, é maravilhoso, porque essa mulher, ela consegue tirar altas histórias super diferentes de artistas já consagrados. Eu acho que a gente até estava conversando, né, que a louça que eu tenho para lavar me fez virar uma grupo do Papo de Música, e eu já vi, assim, muito conteúdo, mas muito, assim. Eu vejo 2 ou 3 por dia, quase, que eu vou lavar a louça aqui em casa. Olha, e eu acho massa. Nisso, hoje a gente estreou o filtro do Papo de Música. Então, você que é essa grupo, faz o favor de fazer um videozinho, tá? Tá bom, tá certo. Pode deixar, vou fazer sim. Adoro esses filtros, inclusive, do Story, né? Você faz no Story. Do Story. Tá. E eu acho muito massa porque... Pra mim, né, no caso, pra aparecer. Pera.
Não é esse. É esse? Não, esse é o do Mulheres lá. Ah, sim. Do Tá. Woman, não sei Bote o quê. aí. Pera E eu aí acho que que eu o vou Papo botar. de Música ele é muito massa, porque é uma entrevista diferente, assim, que aborda outros temas. As pessoas ficam muito à vontade, mesmo que você não seja amiga, né? Que na maioria você é amiga, que é uma pessoa que conhece Deus e todo mundo e é parceira de. Olha, você sabia que não? Isso Não? Não, a maior parte dos entrevistados eu não sou amiga. E eu vou te dizer que 1/3 dos entrevistados eu nunca nem vi pessoalmente. É a primeira vez que eu tô vendo. Ah, é? Então a Que eu senhora sou cara arrasa de mesmo. pau e parece que eu sou íntima, mas não. Íntima? Não, então. Não, Pois não. as pessoas já também se consideram, né? Quando você vem na intimidade, o cara também já devolve na intimidade. Muito Eu bem. acho, sabe o que eu acho que é o sucesso dessa estreitamento entre eu e o artista convidado? É que antes da gente começar a gravar, eu fico conversando com ele um bom tempo. Ah, tá. Então, ó, olha o filtro do Papo de Música. Ai, que bonitinho. Ei, nós. Então, por conta Vá, termine. disso, as pessoas acham que eu sou amiga, mas não sou, não. Então tá, vamos pro 8 que vai. Ai, meu Deus. 8. Sim. Tá, 8, peraí. É 8 já? Já, o 7 é o papo de música. O conteúdo Tá. do papo de música. Tá, então 8. Uma coisa que eu falei do livro do Marcelo Rubens Paiva, e uma coisa que eu me interesso muito, eu sou jornalista, assim, de essência. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas você prefere jornalismo ou música? Nem é uma questão de preferência, mas, olha, Mavi, o filtro tá nos meus stories, vai lá, tá? Pra você pegar. Mas eu me interesso muito por muitos assuntos. E tem 2 assuntos que me é muito caro e eu gosto muito e eu queria muito ter tempo para me dedicar mais. O primeiro é política. Fiz até um mestrado fora sobre política, um mestrado em Lisboa, que era sobre gestão de políticas públicas para a América Latina. Foi um mestrado muito importante, onde eu ampliei o meu olhar nesse campo. Não é um campo que eu atuo, mas é um campo que eu tento nas minhas entrevistas sempre abordar. Eu acho que eu tenho uma formação de jornalista cidadã que vai muito nesse viés. E tem um outro assunto que não é só interessante para mim, como é interessante, acho que para a maior parte das pessoas, que é autoconhecimento. Que é de que maneira que a gente pode tentar ser melhor, tentar ser mais empático, tentar se colocar mais no coletivo, tentar fazer parte mais de uma sociedade ativa. E aí eu estou conseguindo, nessa quarentena, ter tempo de me dedicar a esses temas. E aí eu queria indicar 2 livros desse tema. Primeiro, livro político. Como as Democracias Morrem. Esse livro é um best-seller do New York Times. Ele chegou a ficar também na lista dos mais lidos e vendidos da Folha de São Paulo, um tempo atrás. É um livro que foi lançado no final do ano passado, que traz uma análise muito perturbadora de como as democracias, principalmente aqui, naqueles países que a extrema-direita avança, e infelizmente não é só no Brasil, como que esses países têm lidado com a questão do enfraquecimento democrático. Então, dá para a gente entender um pouco, com muita dor no coração, como que a gente, do ministro Gilberto Gil, num governo progressista como o do Lula, chegou nesse lugar precário que a gente está hoje. Então, é um livro que é muito... Eu não vi o preço desse livro, desculpa, gente, na estante virtual. Eu tenho esse livro há um tempinho, mas é um tempo pouco, então não foi mais de R$50. E é um livro que vale muito, muito a pena. Eu diria que para a gente entender o que está acontecendo, é um dos livros fundamentais. Porque apesar dele não ter sido escrito por um brasileiro, as análises são análises universais. Então, enfim, independe de... né? E aí, falando de autoconhecimento, eu vou falar de Alain de Botton. Porque esse cara é um filósofo incrível. E esse livro, em especial, fala sobre o poder do amor, do emanar amor. E a emanação do amor, ela vai muito além dessa questão homem-mulher, dessa questão mãe e filho, dessa questão amigos. É emanar amor para o mundo. É emanar amor no pensamento. É lapidar o seu pensamento e ter a capacidade de afastar maus
maus sentimentos, porque é muito difícil, gente, assistir um Jornal Nacional e não querer. E não querer matar. É muito difícil, Ou a morte sabe? de alguém. E eu não vou dizer que eu consigo sempre, não, tá? Mas Alain de Botton, ele traz ele não é um livro didático. Importante dizer que é um livro que você precisa se dedicar, porque às vezes ele faz analogia que ele é suíço. Então, às vezes ele faz analogias que desfoca muito de uma realidade de um país da América Latina de terceiro mundo. E aí você precisa tentar trazer pra gente, falar, isso é fácil na Suíça. Como é que a gente traz pra cá, sabe? Sim, mas é um exercício muito importante de se fazer nesse momento, sabe? Então eu acho que vale muito, assim, Beleza. Isso eu tenho feito muito nessa quarentena. Olha, Emanar amor. É um livro que te ajuda... Tudo de Ives, é Ives. É um livro que te ajuda a exercitar essa emanação do amor. Porque essa emanação do amor. Muito bom. A gente é tão bombardeado pelo ódio, pelos discursos de ódio, pelos discursos rasos e vazios, que a gente se pega desejando a mesma coisa para as pessoas. Exato. Né? É muito difícil. É um exercício complexo. Quando eu tô muito puta com uma pessoa, eu digo, eu queria que essa pessoa se apaixonasse por alguém lá no Alasca e fosse viver esse grande amor lá no Alasca, gente. Eu falo a mesma coisa. Rico, podre de rico, lá no Alasca. Bom, mas você fala Alasca, eu falo Coreia do Sul ou do Norte. Pode ser também. Do Norte, se apaixona, vai pra lá, sabe? Porque lá não pode sair de lá, né? Então se apaixona. Você tem poucos minutos para as suas duas últimas coisas, viu? Olha, só para falar do Ives, ele citou Gessé Souza. Eu quero dizer que esse livro também. que ele citou é maravilhoso, mas esse daqui também é outro fundamental. A Elite do Atraso. Gente, sim. Eu tô tirando as coisas tudo rápido aqui da minha... Tô Gostei aí, gostei. Agora eu tô na 8ª, né? Não, agora você vai pra 9ª. Vou pra 9ª. Ah, tá. Então eu tava certa. Bom, vamos lá. A partir dessa questão desses dois livros, uma coisa muito boa também, que vem muito dessa construção, que 110 dias a gente já pode falar de construção, né? É a construção de repensar os meus próprios valores. É repensar o meu consumo. Isso, para mim, está sendo muito importante. Porque eu não sou, eu estou aprendendo a usar o verbo eu tendo a ser, porque ninguém é nada, né? Mas eu tendo a ser mais consumista do que eu gostaria de ser. Então, essa temporada dentro de casa está me ajudando muito a entender que não precisa. Eu não preciso de roupa, eu não preciso. Primeiro que eu ganho muita coisa, graças a Deus. Segundo que eu tenho muitas primas, então assim, a gente desde sempre repassou uma para outra. E eu estava perdendo esse hábito porque eu moro no Rio e elas em Volta Redonda. Então, essa quarentena tem ajudado a gente muito a reciclar isso. Eu só gasto dinheiro hoje com comida. É só. É que é só o que a gente precisa, gente. Precisa de água e comida nessa vida. Né? Eu comprei um aspirador de pó e um mixer, né? Que foram coisas. Uma cafeteira. Juro, eu comprei quem gasta dinheiro é o João. Porque se eu viver até hoje sem isso, minha filha, não vai ser na quarentena que eu vou gastar dinheiro com isso. O João ele que lute. Ele que lute. Verdade. Eu gasto dinheiro com livro também, para não dizer que eu não gasto, eu gasto dinheiro com livro. Com livro eu tenho gastado bastante dinheiro. Mas fora isso, eu tenho repensado muitos meus valores, onde eu vou gastar, o que eu vou consumir, qual marca que eu quero dar o meu like, qual artista que eu quero dar o meu follow. Uma decisão que eu tomei é nunca mais é tempo demais, mas por um bom tempo não comprar em marcas que não sejam marcas de pessoas físicas, pessoas que eu conheça, que eu saiba a história, sabe? Ontem de madrugada, nessa minha insônia de hoje de madrugada, eu fiz uma compra de 3 roupas com a Melina, que tá fazendo um brechó virtual. Ótimas roupas da a Melina é muito a Melina é muito chique. Mas aquele corpinho dela não cabe não, aquelas coisas. Cabe, amor, cabe. Ela não cabe. É cadeiruda, cabe. Cadeiruda? Cabe. Menina, onde é? No Instagram de Melina, né? No Instagram de Melina, brechó, não sei o que lá, procura lá que você acha. Vai no Instagram de Melina. Comprei 3 coisas. Então, eu acho que esse período tem me feito repensar muito. E por repensar, me faz também repensar os valores que eu quero passar para os meus filhos. Eu estou numa frequência muito de maternidade. E isso é importante, sabe? Assim, pensar quais valores que eu quero passar. Quais são os valores que eu quero
é muito ruim a gente pensar numa bolha. Mas o mundo lá fora tá tão bizarro que às vezes eu falo, é melhor viver na bolha aqui, falando com pessoas que eu acho que tem um pensamento que vai te ajudar a pensar no coletivo, a pensar mais socialmente. Então, tem me ajudado muito isso. Repensar o meu consumo tem sido um dos meus prêmios de quarentena. Muito bem. Tô orgulhosa. Por fim, inclusive, faço isso também. Diga. Por fim, já que meu tempo está acabando, trabalho para mim sempre foi a minha tarja preta. Desde que eu me conheço por gente. Sempre foi a minha principal fuga. Eu não tenho, assim, eu gosto de trabalhar. Eu, às vezes, enlouqueço o João, sabe? Porque ele tem um ritmo muito diferente do meu. Para mim, fazer 5 lives num dia é vital, assim, eu preciso, sabe? Assim, sábado e domingo para mim é meio tedioso, porque eu gosto de falar com você, sabe? Eu sou estudiosa, sabe? Eu gosto dessas coisas, eu gosto de ler, eu gosto. Então, tem sido minha tarja preta. Por conta da correria do antes da pandemia, muitas vezes eu fazia as coisas na coxa. E aí, essas coisas, por exemplo, a playlist semanal do Faro. Eu apresento semanalmente um programa de rádio no Rio de Janeiro. Eu estava percebendo que as playlists já estavam viciadas. Eu estava tocando sempre os mesmos artistas. Por falta de tempo de fazer uma playlist construída, pensada. Nessa quarentena, eu tenho recebido a quantidade de mensagem que eu tenho recebido dos ouvintes, dizendo, nunca teve uma playlist tão boa. Não sei que massa. Eu estou conseguindo me dedicar à playlist do Faro, por exemplo. Uma outra coisa que eu tinha muita preocupação. Como que eu mudaria o formato do papo de música? Se eu achava que a intimidade ela se estabelecia pelo contato visual, pelo aperto de mão, pelo tete-a-tete, pelo tete-a-tete. E eu comecei, então, a me dedicar aos roteiros do Faro, aos roteiros do papo de música. Tentar estabelecer essa intimidade, já que eu não tinha o contato físico, através dos roteiros. E aí eu comecei a me dedicar muito mais na pesquisa e nos roteiros. Então, eu tenho percebido que o meu trabalho está sendo muito caprichado. Como há muito tempo ele não era. Por conta dessa correria, por conta de você também ficar numa zona de conforto, que você fala, eu faço o Faro, eu apresento com o pé nas costas. E aí eu ficava numa zona de conforto que acabava não sendo benéfica, sabe? Prejudicando o resultado final do programa, mesmo que eu não percebesse. E isso agora ficou muito claro para mim. Então, Você tem caprichado melhor. Caprichado mais nas suas coisas que você já fazia, mas que... isso é muito bom, cara. Dedicação adequada. Só que você estudou para essa live, mulher? Estudou para essa live? Coisas. Qual é a dessa primeira? Conte rápido. Uma coisa eu adoro escrever, a literatura é meu lugar, e eu voltei a me dedicar ao meu livro. Eu já lancei 2 livros. E eu voltei a me dedicar ao meu terceiro, que eu estou enrolando há anos. Então, eu espero que no final dessa quarentena, pelo menos o livro esteja finalizado e eu consiga... Vai ser um livro meio compilação de coisas que eu já publiquei, coisas que eu estou escrevendo durante a pandemia, mas eu estou conseguindo me dedicar a ele. Que massa, Fabi! Não sabia disso. Não sabia que você era escritora de livros, né? Eu sei que escritora não é a palavra, que é um nome muito forte. Clarice Lispector era escritora, né? Ok. Eu sou você aprendiz de escritora, no mínimo, assim, né? Que ótimo, poxa. Eu vou te muito dar bom meus saber livros, disso. assim que os Correios por do favor. Rio de Janeiro estiverem funcionando, porque no Rio de Janeiro, amor, a gente tá com a água podre e sem Correios, tá? O Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo, mas realmente... Mas aqui pior sabe votar, tá? E Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Queiroz, é tudo coisa nossa. Mas a gente não vai falar desse povo aqui. Fabi, desculpa. Seguinte, eu não sei se o Instagram avisa quando vai encerrar. Avisa. Ele avisa quando tiver faltando 1 minutinho ou 2, eles avisam. Falta 30 segundos, ele acabou de avisar. Então, seguinte, eu amei que você participou. Obrigada por estar aqui. Mulher, é tanto conteúdo nessas tuas 10 coisas aqui, que eu já tô doida aqui. Vou tentar ir por algumas. Muito obrigada. Manda um beijo aí que tem 10. Um beijo gigante pra todo mundo. E quem não se inscreveu ainda no Papo de Música, se inscreva e usa o filtro do Papo de Música. Sim, senhor. Obrigada, Beijo, Ana, gente. Tchau.